Aí de xadrez aqui do Rio de Janeiro, Brasil. Eu acho que é contra um Vietcong. Vou ver se eu me dou bem nessa partida aí. Tô sentindo que o jogo tá um pouco bom pra mim. Não sei se tá muito. Ou se eu estou equivocado, né? Ih, caiu o celular da minha mão aqui, galera. Olha eu aí. Fim de noite. Deixe seu like aí no meu vídeo, galera. É de grande ajuda.
Entreguei aqui uma torre pra ele, mas ele tava pra dar um checkmate. Então vamos ver o que ele pode vir a inventar aí. Vem a proposta aí da LX, vamos ver se eu consigo fazer uma venda boa. Mas para ter 15 milhões de luvas, é uma coisa meio complicada. Eu tô falando aí, já estou falando em dólares, né? Então eu não sei, ele é um jogador de 28 anos, ele é um canhoto de habilidade, a bola que ele fez, que ele meteu o gol hoje, mostra que ele é um jogador de habilidade. Mas o que a gente nota é que ele não tem no último ano uma sequência interessante. Ele tem alto e baixo. Ele fala que isso tem a ver com essa pressão em cima dele, por causa da não renovação e tal. É uma interrogação. Eu realmente, hoje ele foi muito bem. Ele fez um gol de chamar a atenção. Eu falo pelo jogo de hoje. Mandou bem. Jogou bem, fez um belíssimo gol. Não foi só o gol, não. A atuação dele foi muito boa hoje, para entusiasmar o torcedor do Corinthians aí. E sobrevive pro Corinthians, grana, cara. Quanto que não pôr no bolso? Durante o contrato, 55 milhões. Já, como disse o Flávio, já é um jogador de quanto, Flávio? 28, 27, 28 anos? 28 anos, é. Cara, 55 milhões? Pega! Como não? Ele sim, eu digo o Corinthians, né? Que vai gastar essa grana. É isso que eu digo. Mas o Corinthians né? gastou em quê? Maicon, Paulinho, que mais? Yuri Alberto, Vários Roger medalhões. Guedes. Não sei, o Corinthians, isso não tem. Não é problema pro Corinthians isso ultimamente. Né? E já que a gente está É a quarta maior folha, né? Se não me engano, aqui do Não, tá Brasil. entre as 3 maiores. E já que a gente está falando de mercado da bola, Tá atrás de Palmeiras, Racing, Flamengo e Atlético Mineiro. a vitória do Flamengo para cima do Racing por 2-1, como alguns colegas publicaram durante o decorrer do dia, e o nosso Gabriel Sá também traz essa informação sobre o Marinho, tá? Marinho, São Paulo, essa novela
o São Paulo deu um ultimato, pediu uma palavra final ao staff do Marinho. Ou dá uma resposta até amanhã, ou acabou, tá? Ou dá uma resposta até essa sexta-feira, ou não tem negócio. O staff do jogador segue pedindo 600 mil por mês. O São Paulo fez um último esforço. Subiu de 450 para 500 mil reais mensais. Agora está nas mãos do atacante e do seu staff. Marinho, que está afastado do Flamengo, tem essa possibilidade de se transferir para o São Paulo. E a gente já entra no assunto São Paulo Futebol Clube, que goleou o Tolima por 5-0. Mas antes, essa situação do Marinho. Flávio, Zé, Piperno. Aí, o São Paulo deu uma palavra final a Marinho. Ou vai fechar o negócio nessa sexta-feira ou não tem negócio. Marinho pode ser um jogador interessante para o São Paulo. Antes de qualquer coisa é bom citar isso. Ele tem um chute bom de fora da área, um jogador rodado e tal. 500 pau por mês é muita coisa para o Marinho. É muita coisa. Ele quer 600. Eu acho que não dá para fazer esse tipo de negócio. Não Ele dá ganha o pra quê fazer. no Flamengo? 600, 800? Sei lá. Eu não sei, mas não dá para fazer. Ele não jogou no Flamengo. Ele mostrou que ele é um jogador que tem um certo limite. Ele jogou muito bem no Santos. Era quase o dono do time. Ele foi o melhor jogador daquele campeonato, com o time do Cuca e tal. Beleza, mas não dá, né? E ele já tem mais 3 anos a mais do que aquela participação. Não é um jogador espetacular, pelo contrário, é um jogador médio. Pode ajudar o São Paulo em determinadas condições. Não dá para abrir o cofre, dar qualquer coisa. Eu acho que 500 já é exagero. 600 então não dá nem para conversar, no meu modo de entender. Agora, se fechar nos valores do São Paulo, fez um esforço, chegou a 500. Eu não daria 500. Mas se o São Paulo já ofereceu e ele acabar fechando, pode ser que seja útil. Pode ser que seja interessante. Eu não faria por esse valor, repito. Agora, mais 100... gente, pelo amor de Deus. Veste lá na base, revela jogador. Não dá. Não tem o menor sentido isso. Tem o menor sentido isso. É informação, né, que saiu nesta quinta-feira. Essa é oficial. Essa é quente. Quente. Essa é quente. Essa é Gabriel Sá. Grife Gabriel Sá. Essa aí você pode assinar. Essa é quente. Notícia do Gabriel é quentíssima. Ao contrário da outra lá do argentininho, lá do Soteldo, que aí César Luiz. forçou pra caramba, né? Mas essa do Gabrielzinho Sá pode colocar a chancela. Essa do Gabrielzinho pode confiar. Ele Então quer tá aí. 500, o São Paulo chegou a 500 e ele quer 600. E amanhã resolve. E o torcedor do São Paulo nessa expectativa. Será que vem o Marinho, não vem? Será que a expectativa é tomara que ele não aceite, tomara que ele não aceite? Pode Isso, ser também, né? É que o time do São Paulo, quando a gente olha no papel, também não é aquele time. Então, Pedro, mas aí é que tá. Ou o São Paulo... Não tem jogadores assim que você fala... Você tem razão, você tem razão. E o Marinho também não é esse jogador. Eu penso assim, o São Paulo ele tem vários jogadores médios que se matam em campo, e a gente sempre tem elogiado isso. É duro jogar com o São Paulo, é duro pro Palmeiras jogar com o São Paulo no Allianz Parque, mas é duro pro São Paulo jogar com o Curitiba no Morumbi. Todo jogo do São Paulo é complicado, porque o São Paulo é um time, na média, né, nota 6, 6,5, que se mata em campo, mas é um jogador limitado. O que o Marinho poderia fazer? Ser mais um. Não vai gastar esse caminhão de dinheiro com ele. É melhor você segurar, se for o caso, né, e juntar esse dinheiro mais um pouquinho e trazer um jogador que realmente fizer a diferença. Um jogador acima desses para dar uma qualificação maior ao time de São Paulo. Se trazer mais um para o grupo, não adianta nada. Melhor puxar algum garoto, apostar mais no Rodriguinho, que é um jogador que eu... Esse é um jogador que você vê que tem futuro. O Marinho é aquilo, ele não vai mudar o patamar de São Paulo. É um jogador que já chegou no seu limite. Eu apostaria mais num garoto do que investir o caminhão de dinheiro no jogador como o Marinho, que é mais um dos muitos que o São Paulo tem lá. O São Paulo que fez o que quis para cima do Tolima, 5-0 no estádio do Morumbi, uma goleada antes do contra o Palmeiras, 44 mil torcedores, e a torcida do São Paulo a gente tem que elogiar. Ano passado, quando o São Paulo estava ali ameaçado, estava colocando 40 mil também todo jogo no Morumbi. Agora, com goleada, a Copa Sul-Americana, faz o São Paulo bem resolvida, 40 mil também. Tá lá, torcedor comparecendo no Cícero Pompeu de Toledo. O time tinha 3 mil pessoas no jogo.
É esquisito, né? Mas isso, Gosto meio estranho, né? Mas isso Ele viu melhorou. jogos da Libertadores, mas nos jogos normais não. isso melhorou, porque nos anos 70, 80, você tinha um clássico com 150 mil e depois tinha um jogo contra um jogo A maioria era normal com 4, 5 mil, 15 mil. A maioria era Agora não, agora então, as arenas aí, praticamente todo jogo. O Flamengo hoje deu a quase 64 mil pessoas. Mas é gozado que o São Paulo, ele nunca foi de arrastar multidões, a não ser em Libertadores. Libertadores é uma paixão e tal. Todos esses jogos internacionais. Então hoje seria normalmente um pouco grande. Mas aí você pega jogo de campeonato paulista, São Paulo botando 30, 40, 50 pessoas. Sei lá que raio que aconteceu. Mudou. Não é um grupo de pessoas tão exigentes assim, né? Os outros eram mais exigentes lá atrás. O São Paulo está invicto na Copa Sul-Americana. Ainda não sofreu gols, não foi vazado, né? Não foi vazado na Copa Sul-Americana. O defensivo do São Paulo sendo muito ano passado, elogiado. né? Ano passado foi assim também, né? Lembra que ele foi o último a cair junto com o Ceará e tal? Ele eliminou o Ceará e ficou com o único invicto. E olha, a Sul-Americana tem uma coisa interessante. Pode acontecer, por exemplo, de dar um São Paulo e Corinthians. Pode. Ao que tudo indica. Não, o Corinthians já precisa não perder do livro. Aí não, aí. Precisa empatar com o Liverpool. Aí Calma. também já é demais. Não é não. Zé Manuel Não minimize de o Corinthians em termos de poder internacional. Tanto é que estamos falando de quem que tomou de 5 no São Paulo? Tolima. Pois é. Você ouve o Tolima, você lembra de quem? Falamos Não, por isso que eu tô falando. Zé Manuel, Nunca minimize a capacidade do Corinthians de fazer papelão em torneio internacional. Você falou hoje, né? Animador de competição internacional. Eu reclamei com o PP, mas você fica teve alguém que ficar lembrando de negócio de Corinthians, tomei uma dura, Roberto cara. Carlos, Ronaldo. Eu ouço o nome Tolima e eu acho engraçado. Pra mim, Mas- Tolima foi uma coisa de... Eu dou risada. Toda vez que eu lembro Tolima, eu dou risada. É engraçado Mas isso. sabe por que Eu não eu lembrei? consigo não conter o sorriso. Por exemplo, Tolima's Day. Os caras que tá torcendo do Palmeiras comemorar. Tem Tolima's Day, pô. Olha, isso aí que o São Paulo meteu 5 hoje com uma facilidade impressionante. Eu lembrei de Tolima hoje, porque o Tolima, na verdade, o ano passado tomou de 7 do Flamengo. Mas aí veio, né, um momento um pouco mais glorioso da história do Tolima. Falando do jogo, o São Paulo amassou o Tolima, hein? José Manuel de Barros, vitória importante do tricolor paulista, 5-0. São Paulo não teve dó nem piedade do Tolima no Morumbi, Zé. 17 finalizações a duas, 17 chegadas ali, chances de gol contra 2 do Tolima, 7 finalizações no gol contra nenhuma do Tolima. Né? Foi um jogo assim perfeito, né? Pega um adversário fraco e vai para cima e goleia. Foi o que o São Paulo fez e num momento bem legal. Na véspera de um clássico, ou seja, o time vai com moral, né, porque havia uma certa desconfiança, tal, principalmente depois da derrota para o Sport Recife. Na sequência veio a derrota para o Grêmio. Perder lá em Porto Alegre não é nenhum absurdo, né? Mas aí você soma, né? Você soma o resultado do Sport, mas com o Grêmio. E aí chega nesse jogo, precisava dar uma resposta. O São Paulo deu com sobras, né? Goleou o adversário e deu ao Dorival Júnior a possibilidade de já mexer no time no intervalo, poupando alguns jogadores, descansando alguns titulares, já pensando no clássico contra o Palmeiras no próximo domingo. Foi a noite perfeita aí, grande público, grande jogo, grande vitória do São Paulo contra o Tolima. Não, e ganhou do Tolima, e nem todos Ganhou o Tolima por causa da gozação. Isso aí faz parte da gozação do futebol. O Tolima ele conseguiu alguma coisa com o Atlético Mineiro também, né? Ele chegou, ele ganhou, ele conseguiu, ele estragou um pouquinho a vida do Atlético Mineiro também. Mas só do Corinthians não que ele fez isso. Ô, Flávio, Vou tentar falando ganhar aí da no tempo, atuação do hein? São Paulo hoje,